Meus amados, eu queria ler um texto com vocês que está no segundo livro dos Reis, no capítulo 13. Segundo livro dos Reis, capítulo 13, até o verso 10. A partir do verso 10, melhor dizendo. Segundo livro dos Reis, capítulo 13, verso 10. Diz assim: No 37º ano do reinado de Jeoás, o rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 16 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Jeroboão levava Israel a cometer, antes permaneceu neles. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás e os seus atos e as suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus antepassados e Jeroboão sucedeu no trono. Jeoás foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, carros e cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traz um arco e algumas flechas. E ele assim o fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e disse-lhe: abra a janela que dá para o leste e atire. E o rei o fez. Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, pelo menos. Assim você iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora, você a vencerá somente 3 vezes. Meus queridos, uma pergunta pessoal. Você já programou quais serão as suas simpatias de ano novo? Aliás, você programou o que você quer atingir com as suas simpatias de ano novo? Dinheiro, trazer pessoa amada, saúde, prosperidade. Porque para cada uma, você sabe, tem um tipo de roupa específico. A cor da roupa de baixo interfere nesses casos. Eu acredito, sinceramente, que você já viu diversos programas de televisão, diversos sites, informando todo um tutorial do que você precisa fazer na hora da virada, o que você precisa comer minutos antes do Réveillon, para você atrair dinheiro, a pessoa amada, prosperidade, saúde, portas de emprego. Eu sei que parece engraçado eu falar isso. Parece engraçado porque eu estou falando de simpatias, porque eu estou falando de cor de roupa, porque eu estou me referindo aos pulinhos e a quantidade de pulinhos que você tem que dar nas ondas na hora de você receber ou de você buscar aquilo que você quer receber no ano novo. Virada do ano, final de ano, é sempre um período que a gente está projetando o ano que vem. E, obviamente, todas aquelas sessões místicas começam a efervescer em todos os sites que você acessa, em todos os perfis de Instagram que você segue. Parece estranho um pastor falar disso aqui, falar sobre a cor da roupa que você precisa usar. Mas se eu dissesse para você que existe uma oração que você pode fazer, e palavras que você pode dizer, e uma forma que você pode vir à igreja, e um jeito certo de você falar com Deus, e Deus te dá tudo aquilo que você pediria no lugar da mandinga. Isso parecia fazer sentido. Mas será que faz? O culto da virada, o pastor Diogo anunciou aqui bastante, costuma ser um culto muito cheio nas igrejas. Em nossa igreja enche.
Muitas igrejas estão cheias nesse momento. É um momento em que as pessoas, quando não vão dar os 7 pulos nas ondas, vêm para a igreja, porque a igreja também é um lugar que vai dar sorte. As pessoas acostumaram a acreditar que Deus, Ele pode ser um bom amuleto para você usá-lo e conseguir tudo que você quer. E por que eu estou falando isso? E por que eu usei esse texto que a gente leu, que parecia um texto excessivamente confuso, e estou associando uma coisa a outra? Veja um pouquinho da história que a gente acabou de contar aqui. A Bíblia está falando de um rei chamado Jeoás. E a Bíblia primeiro faz um apanhado, faz uma sinopse da vida de Jeoás. Quem foi Jeoás? Basicamente, a Bíblia fala sobre ele. Ele foi um homem que fez tudo o que era mal aos olhos do Senhor. Ele não se divorciou de nenhum dos atos maus, atos ruins de Jeroboão. E mais do que Jeroboão incitou o povo de Israel a cometer, os pecados. Ele era um sinônimo, ele era um paradigma. Jeroboão, um paradigma de pessoa ruim, de um rei ruim. E a Bíblia diz que Jeoás foi igualzinho a Jeroboão. Ele imitou Jeroboão em tudo que ele fez. Então ele foi um rei ruim. E a Bíblia diz, e assim ele morreu. E aí fala da morte de Jeoás. E parece que o autor continua escrevendo e diz, peraí, esqueci, rapaz, ainda teve outra coisa aqui. Fala de um feito de Jeoás, depois de ter falado da morte de Jeoás. Um recurso de anacronismo, ou seja, falar coisas fora do tempo. Porque quando essa historinha que a gente contou, da visita de Jeoás ao profeta Eliseu, é contada, Jeoás já estava morto. Obviamente, isso foi um fato que aconteceu em vida. Mas ele conta isso depois da morte. Primeiro ele diz, Jeoás morreu, e depois ele fala uma coisa que Jeoás fez quando ainda estava vivo. É um recurso de anacronismo, mas tem um quê de ironia no texto. O texto começa dizendo que Jeoás foi visitar Eliseu quando Eliseu já estava prestes a morrer. Eliseu era um profeta, o conhecido como o homem de Deus. Não havia muitos profetas em Israel, mas Eliseu era o maior deles naquele tempo, o sucessor de Elias. Visitar o homem de Deus era como ir visitar e ter com o próprio Deus. Era como ouvir a voz de Deus na terra. Ele vai visitar o homem de Deus que está prestes a morrer. Mas o texto está dizendo que, na verdade, quem já estava morto era Jeoás. É uma ironia, uma brincadeirinha que o autor está fazendo para dizer, Jeoás já era morto quando fez isso. E é engraçado ver como Jeoás vai fazer. Jeoás precisa muito de um favor. Jeoás precisa muito ter vitória sobre os inimigos. Os arameus, sírios, estavam cercando Israel. Ele estava desesperado, ele precisava vencer. E Jeoás faria de tudo para conseguir aquela profecia, aquela palavra, aquele destravamento, aquela chave, aquele código na mão do profeta. O que eu preciso fazer para obter o favor do profeta? Era isso que estava na cabeça de Jeoás. Jeoás vai lá pensando, o que tiver que fazer eu faço, o ritual que tiver que fazer eu faço, a oração que tiver que fazer eu faço, o louvor que tiver que cantar eu canto, o jejum que tiver que fazer eu faço. Eu só quero receber a minha bênção. Eu só quero receber o meu favor. Sabe, Jeoás, ele simboliza muito o homem dos nossos dias. Ele simboliza muito um espírito que está tomando conta do cidadão brasileiro. O censo do IBGE de 2010 apontava 40,3 milhões de evangélicos em 2010. Estima-se que há um crescimento de pelo menos 25% nesse número, no novo censo de 2022, que ainda não foi totalmente divulgado. Vamos combinar, está muito na moda ser crente. Aliás, está na moda frequentar a igreja. Está na moda você viver uma semana do jeito que você quiser, mas domingo você fazer um stories e dizer, recarregando as energias nos braços do Pai. Buscando o que você sonha. A igreja virou um lugar de busca de sonhos. A igreja virou um lugar de busca de favores.
E aí a gente vem aqui na expectativa de que uma vinda à igreja aos domingos apague toda uma semana de egocentrismo, de egoísmo, de maledicência, de uma vida completamente divorciada do que Deus planejou, do que Deus sonhou para a sua vida. Uma vida inteira segundo os costumes de Jeroboão, mas pelo menos a visita na igreja para recarregar as energias, para botar tá pago. Meu filho, quem postou tá pago foi Jesus na cruz do Calvário, 2000 anos atrás. Ele foi quem pagou a nossa dívida. Você não paga nada vindo na igreja. Isso aqui não paga nada. Jeoás, ele vai visitar Eliseu com esse mesmo espírito. O espírito de quem quer ir buscar alguma coisa para postar tá pago e ganhar o que ele precisa a qualquer custo. E ele vai com aquele pensamento: o que eu preciso falar? Ele já chega inaugurando uma fala que só se repete 2 vezes na Bíblia. A primeira vez vai estar lá no segundo livro dos Reis também, no capítulo 2. O mesmo Eliseu, quando Elias é tomado aos céus, ele diz assim: meu pai, carros e cavaleiros de Israel. Foi a fala que Eliseu fez quando Elias foi assunto aos céus, ele ficou sozinho. E agora, ele, de caso pensado, provavelmente Jeoás, pegou a fala de Eliseu e agora ele vai falar isso para Eliseu, porque Eliseu está prestes a ser tomado aos céus também, porque está doente, vai morrer. Então ele vai com a fala ensaiada, com um pensamento muito bem arquitetado, uma fala fúnebre, para impressionar, para comover, para tocar o coração do profeta. Ele chega lá: meu pai, carros e cavaleiros. Ele vai para falar, ele vai programando o que eu preciso fazer para receber a minha bênção. Às vezes parece que o encontro com Deus é isso, um momento de impressionar Ele, um momento em que eu preciso ser aprovado, porque eu preciso receber o que eu vim buscar. Lembra a história de um rapaz que furou o pneu tarde da noite, e aí ele não tinha macaco para levantar e trocar o carro e colocar o step no lugar. Ele ficou: e agora o que eu vou fazer? Não tenho seguro, o sinal não pega do celular. Aí ele viu uma casa assim, pé da ladeira, lá no alto da ladeira, uma luzinha acesa. Ele: rapaz, eu vou lá. Mas são 15 para meia-noite, o camarada não vai querer me emprestar. E aí ele começa a andar. Rapaz, eu vou pedir, mas só tenho ele para pedir. Não, mas ele não vai querer, tenho certeza. Bom, eu vou incomodar, quase meia-noite, eu vou acordar ele, já sei, ele vai estar aborrecido, ele vai estar injuriado com minha cara. E o que me garante que ele vai ter um macaco? Nem sei se ele tem macaco aqui, ele andando. E ele pensando: não, eu tenho certeza que ele não vai querer. Eu já sei, ele não vai querer me dar. E o que eu posso falar para ele? E ele vai nessa noia de ficar pensando: o que eu tenho que falar para esse homem? Será que ele vai me dar? Será que ele não vai me dar? Com certeza ele vai se aborrecer. Quando ele chega assim, ele toca a campainha, o cara abre: boa noite. Ele: é o seguinte, não quer emprestar o macaco? Problema é teu, viu? Engula seu macaco. Às vezes a gente vai colocando a ideia de que Deus é alguém que simplesmente é um ser contra nós. Deus, no fundo, Ele não quer te abençoar. Então você tem que convencer Ele. Você tem que fazer um número muito bem feito. Você tem que encenar muito bem encenado. Você tem que fazer uma oração muito da bonita. Porque Deus não está nem um pouco a fim de te abençoar. Se você impressionar muito Ele, quem sabe Ele tenha pena de você e te abençoe. Esse não é Deus. Esse é Luciano Huck. Aí quem sabe ele até reforma a sua casa e a sua lata velha. A gente vai achando que Deus é igual ao Luciano Huck. Ele na verdade não gosta de você. Ele não quer te dar as coisas, Ele não quer te abençoar. Mas se você fizer a oração certa, falando a palavra correta, descobrir qual o salmo certo que você tem que recitar naquele dia, aí quem sabe você move o coração dele. Aí você toca no coração de Deus de uma forma diferente. Aí você convence a Ele a te dar o que Ele não queria lhe dar. Esse é Jeoás. Esse talvez seja você. Que agora, desesperado porque teve um ano terrível,
Está dizendo para Deus, Deus, em 2024 eu morri, mas em 2025 eu não morro. No espírito de Belchior. Buscando sobreviver e buscando formas de tentar convencer Deus a te dar um ano diferente do que o ano que você acabou de ter. Em 2024 as coisas não deram certo, mas em 2025 eu vou fazer a simpatia corretinha, porque aí eu vou tocar no coração de Deus de um jeito diferente. Foi porque eu não vesti amarelo na virada. Eu não vesti branco no dia do 31. Eu sabia que aquele azul marinho não ia combinar. Ia trazer azar. E a gente vai pensando, onde foi que eu não convenci Deus? Onde foi que eu não fiz o certo? E o tempo todo a gente acha que as coisas estão sempre no nosso controle. Jeoás vai com esse espírito. Eu vou falar a coisa certa. Eu vou impressionar o profeta. Até ele me dar o favor. E quando ele chega lá, Eliseu começa a fazer o jogo dele. Eliseu começa a trazer ele para o jogo. Fala assim, tudo bom, rei? Faz o seguinte. Pegue arco e flecha. O rei nem pergunta por quê. Opa, peguei. Ele vai obedecendo no automático. O que você mandar eu faço. Pegou? Pegue mais flechas. Peguei mais. Agora aponte para lá. Apontei. Agora pegue outra flecha. Peguei. Agora aponte para o chão. Agora fala assim, flecha da vitória de Israel. Ele, tá bom, flecha da vitória. Ele vai repetindo. E ele nem tem a menor ideia. O texto é até engraçado, porque ele coloca, e ele, faça isso, e fez. E disse, pegue isso, e pegou. E atire, e atirou. Imediatamente, as coisas extremamente automatizadas. Eliseu está fazendo uma manobra mental em Jeoás, para mostrar a ele, olhe como o seu culto é automático. Olha como você não está refletindo em nada que você fez. Olha como você está fazendo tudo simplesmente por fazer. Olha como você está fazendo uma série de rituais que nem você entende. Porque você acha que fazendo esse número pirotécnico, esse número de circo, no final você vai ganhar um aprovado e um carimbo em tudo que você planejou. É isso que você está planejando. Meus queridos, alguns de vocês perceberam uma marquinha diferente quando eu levantei o braço. Isso não é uma tatuagem das boas, é do chiclete Plock, que o meu filho fez em mim hoje de manhã. Ela sai em 3 dias. Eu achei que sairia no final do dia de hoje. Então eu vim para o culto tatuado. Mas o exemplo é bom, porque é uma das coisas que normalmente toda vez que eu recebo, que eu abro caixinha no Instagram, eu recebo como pergunta: pastor, pode fazer tatuagem? Normalmente eu respondo, sei lá, se for um sinal de infinito no pescoço, não, é ridículo. É brega. Um lírio no braço, essa é boa. Uma vez eu encontrei um adolescente, já até contei aqui, um adolescente que tinha um código de barra tatuado no pescoço. E aí eu olhei para ele e falei, não é da minha conta, eu não deveria estar me metendo nisso, mas eu vou perguntar, querido, o que isso significa? Ele olhou para minha cara, ele tinha uma cara de emo, cabelo assim. Ele odiava a vida. Ele olhou para minha cara, mal-humorado, e disse, é porque eu sou um produto do sistema. Quase que eu digo, é um produto ultrapassado, devia ter QR Code. Infeliz. Isso é pecado, pronto. Porque é emburrecimento. É idiotice. Lá no Egito, 90% da população, aproximadamente, é muçulmana. Os pouquíssimos cristãos, muitas vezes, eles sofrem espancamentos em ruas. São perseguidos de uma forma muito veemente na sociedade. E, normalmente, para se relacionarem, para se reconhecerem, os cristãos egípcios, eles fazem uma tatuagem de cruz no punho. E quando a tatuagem é nova,
muitas vezes eles são presos por crime de proselitismo e abandono de uma fé para outra, e pregar o evangelho, pregar para que outras pessoas se convertam, saiam do islamismo. Colocar uma tatuagem dessa é um ato de muita fé e uma declaração de propriedade de Cristo. Mas será que isso seria pecado só porque é uma tatuagem? Alguém vai me dizer que no livro de Levítico tem um versículo bíblico que diz: não farás marcas no teu corpo. E eu vou dizer que 2 versículos depois tem dizendo também: não corte a ponta da barba. E se uma coisa é pecado, outra também vai ser. O problema não está no que você faz. E eu estou falando da tatuagem especificamente para falar de tudo. Deus não está tão preocupado com o que você faz, mas o porquê você faz o que você faz. Quais são as suas motivações? Particularmente, por que eu não me tatuo? E por que eu só deixei essa daqui? Porque era do Chiclete Plock. Porque, sinceramente, o Saulo de 5 anos atrás tatuaria alguma coisa no corpo que o Saulo de hoje não concorda. E que pensa totalmente diferente. Porque eu entendo que eu, seguindo com Cristo, caminhando com Cristo e caminhando atrás de Cristo, seguindo a Cristo, estou sendo transformado todos os dias de glória em glória em um Saulo diferente do de hoje. O Saulo de hoje é diferente do de ontem. O Saulo de hoje tatuaria um negócio que o de amanhã já não vai mais concordar. Porque eu todos os dias estou sendo transformado. Eu ainda estou em obras. Eu ainda não sou obra completa, eu sou obra inacabada. Jesus ainda está me construindo. Eu não tenho como perenizar e eternizar alguma coisa no meu corpo que eu não possa transformar de acordo com a transformação que Ele está operando na minha mente. Por isso é que eu não cristalizo mensagens que eu não possa aprimorar. Porque se eu for aprimorar todas as tatuagens que eu vou fazer, eu vou ficar fazendo um remendo por semana. Igualzinho a menina que namorava um garoto chamado Caio. E aí tatuou o nome dele Caio. Uma semana depois terminou. Aí botou Caio, mas depois levanto. Não dá para fazer isso com todas as tatuagens. A ideia é, você sabe por que você faz o que você faz? Sabe por que você veio para o culto hoje? Por que razão você saiu da tua casa? Pode ser que esteja gente de férias aqui em Salvador. Salvador é uma cidade turística, sempre recebe turista. E aí hoje veio para a Líder Armação. Você vai fazer o que aqui? Você sabe? Você veio buscar um favor? Você veio ser confrontado? Você veio avaliar? O que você veio fazer aqui? Você sabe por que você ora? Você sabe por que você faz jejum? Você sabe por que você deu dízimo aqui? Por que você deu oferta? Você já parou para pensar nisso? Ou você simplesmente faz no automático, porque acredita que esse rito é o rito que todo mundo faz, e se você não fizer, todo mundo vai ser abençoado, você não. Todo mundo no seu trabalho vai ganhar no bolão da Mega Sena da virada, e você não, porque você não deu a oferta. Porque você não fez o jejum até meio-dia, você fez até 11h50. Aí não bateu os 10 minutos. Porque tem gente que ainda raciocina o evangelho dessa forma. Deus é alguém que não gosta de mim, mas eu preciso convencê-lo a fazer o que eu já sei que é o melhor para a minha vida. Será que você ainda está nesse espectro? Nesse looping de viver de acordo com a tentativa de impressionar Deus? Aí você faz a sua oração mais bonita, mais ensaiada, com palavras mais estrambólicas que você já imaginou, porque você acha que essa oração é a oração que agrada a Deus. É difícil viver assim, porque na boa, a vida já é muito difícil. O mundo já está muito complicado. Imagina, a gente tem que pagar boletos, a gente tem que ter tempo para a família, a gente tem que ter tempo para atender cliente, a gente tem que se alimentar bem, a gente tem que ainda ser magro. É muita coisa que tem que. Aí no final do dia, ainda tem um outro adversário. Deus. Deus está contra você. Será que você não pensa isso? Será que você...
O exemplo que eu já dei aqui outras vezes. Quando a gente ora, a gente apresenta os planos de Deus. Eu estou apresentando 2025 a Deus. Deus, que em 2025 eu alcance aquilo, eu troque de carro. Que em 2025 meu time chegue na Libertadores, ou meu time avance na Libertadores, meu time ganhe algum título. Que em 2025 isso aconteça. Que em 2025 eu passe no concurso, eu seja nomeado. Que em 2025 eu case. Que em 2025 eu encontre alguém que me queira. Em 2025 eu emagreça. Que em 2025 eu crie músculo. Que em 2025 eu... Aí você coloca tudo diante do altar de Deus. Mas no final, aí você tem que dizer uma frase que acaba com a oração inteira. Qual é a frase? Mas seja feita a tua vontade. Já sei, não vou ganhar nada. Já era. Ele não quer. Com Deus é cabeça dura, rapaz. Adianta, eu explico a ele, mas ele não entende. É assim, a nossa alma se comporta assim. Ela pensa assim. Então, se a gente não tiver muito que convencer, se tiver um ritual que eu possa fazer, que eu possa controlar Deus, que eu possa fazer as coisas, e aí Deus não vai ter muita escolha, porque eu já cumpri o requisito e agora eu mereço, eu posso dizer, eu exijo, eu decreto, eu determino. Se eu puder fazer isso, melhor dos mundos. No fundo, o seu grande problema é que você ainda se sente no controle e que você ainda quer ficar no controle. Você ainda acha que você pode colocar Deus numa jaula. Você ainda acha que você pode domar Deus. A gente ainda acha que a gente pode determinar o que Deus vai fazer. A gente pode controlar Deus. A gente pode manipular a mentalidade de Deus, o coração de Deus. Tem um louvor lindo que a gente canta. O louvor é lindo, mas a ideia eu acho que não é tão legal. Da nossa irmã Fernanda Brum. Ela diz que um quebrantado coração move o coração de Deus. Eu não gosto tanto dessa ideia, porque eu acho que o coração de Deus não precisa ser movido para lugar nenhum. O coração de Deus é bom. Eu acho mais aqui um quebrantado coração, ele é movido pelo coração de Deus. É o nosso coração que precisa mudar, gente. O de Deus já está legal. Não queira mover o coração dele, não. Não queira tirar o coração de Deus do lugar, porque o coração de Deus sempre foi perfeito. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E quando a gente encontra a vontade de Deus, e a gente tem a fé, e isso sim é fé, é abrir mão da sua vontade pela dele, aí sim você começa a viver o melhor de Deus. É entender primeiro que a vontade de Deus e confiar que a vontade de Deus, mesmo que não seja a sua, é melhor, é agradável, é boa. E Deus não é seu inimigo. Deus não é um inimigo a ser vencido. Deus é o porto seguro onde você deve se ancorar. Deus é a rocha em quem podemos confiar. Quando a gente eleva os nossos olhos para o monte, buscando de onde virá o socorro não vem do monte. O socorro vem do Senhor, que fez o monte, que fez o céu, que fez a terra. Jeoás vai entrando naquele espectro de religiosidade, de fazer sem pensar porque está fazendo, de obedecer cegamente, sem refletir, de uma adoração irrefletida, de uma fé fingida, de quem não sente nada, mas faz tudo, de quem veio para o culto, mas o culto não entrou nele, de quem vem para a casa do pai, mas não encontra com o dono dela. Entra naquela de bater o cartão, de fazer o tá pago, de postar o recarregando as energias, de fazer esse negócio todo. Porque ele acha que é isso que vai abençoar ele. E aí tem uma hora que vem a pegadinha. Porque pela primeira vez, ele deixa uma margem. Eliseu deixa uma margem para Jeoás pensar. Ele diz assim, vá atirando. Ele não diz quantas flechas. E aí Jeoás raciocina, eu vou atirar o mínimo necessário, porque eu preciso guardar flechas para mim. Ele atira 3 flechas, 1, 2, 3, e acabou, pronto. Aí o profeta diz, Eliseu, agora você revelou seu coração. Agora você mostrou o que você quer. Você não quer se relacionar, você não quer entender, você não quer encontrar um Deus Pai, você não quer ter uma relação de amigo com o profeta, com Deus, você não quer nada disso.
Você só quer entregar um mínimo de atenção para receber o máximo de bênção. É igualzinho a história de quem pergunta se o dízimo é do líquido ou do bruto. Eu sei lá. Aí alguém inventou uma resposta muito boa para isso. Depende, irmão. Você quer bênção líquida ou bruta? Adoro. Como se necessariamente tivesse uma proporcionalidade entre quantidade de dízimo, quantidade de bênção. A gente não crê nisso. Mas a gente vê que nessa pergunta tem uma lógica muito bem construída. A lógica é: qual é o mínimo que eu preciso dar para Deus, sem que Ele amaldiçoe todo o meu salário, sem que Ele faça o meu carro furar o pneu, sem que eu bata o motor, sem que o devorador gafanhoto venha e roube tudo que eu tenho. Qual é o mínimo que eu preciso dar? Porque eu não estou preocupado com a causa do Evangelho, eu não estou preocupado com a minha igreja, eu não estou preocupado com pobres, eu não estou preocupado com construção de templo, eu não estou preocupado em contribuir, eu não estou preocupado em ser solidário, em ser colaborativo, em nada. Eu só quero cumprir o ritual, para não perder a minha bênção. Eu não estou preocupado com o abençoador, eu não estou preocupado em entregar minhas finanças para Deus cuidar e fazer uma obra que é dele. Não, eu não estou preocupado em dizer: Deus, eis-me aqui. Eu quero estar junto do que o Senhor está fazendo. Não é essa a preocupação. A preocupação é o mínimo que eu preciso te dar, para você não mandar um raio e rachar minha cabeça no meio. É o mínimo. 3 flechas é o bastante. Ele atira 3 vezes. Tá bom. E mais do que isso. E aqui eu encerro. Atirando só 3 flechas, Jeoás guardaria muitas outras flechas para ele. Porque no fundo, ele sabe que essa batalha depende dele mesmo. Que ele tem que ir para a batalha cheio de flecha. Porque quem vai ganhar é o braço dele, é a flechada dele, e não o poder de Deus. Deus é só uma ajuda a mais. Deus é um plus que eu tenho em 2025. Deus é um trunfo que eu estou garantindo para que Ele abra a porta. Mas no fundo, tudo depende de mim. Depende da minha estratégia de guerra. Depende do que eu vou fazer. Eu ainda quero ficar no controle. Então eu guardo flechas. Eu vou reservar. Porque com Deus eu sei que eu não posso contar muito. No fundo, tudo depende de mim. Eu estou no controle. Meu querido, a Bíblia diz que tudo aquilo que não provém de fé é pecado. E sabe o que é que não provém de fé? É tudo que provém do seu braço. Tudo que provém do seu mérito. Tudo que provém do seu controle. Tudo que provém da sua capacidade. Não tem problema você fazer um planner. Não tem problema você fazer um caderninho de planejamentos e propósitos para 2025. Mas tem um problema muito grave. Em você não querer saber qual é o planner ou o plano de Deus para a sua vida. O que Deus planejou para você? Se eu puder te dar uma dica do que realmente funciona, você pode vestir azul, vermelho, amarelo. Azul, vermelho e branco é a melhor combinação, eu acho. Eu virei assim, cu da virada. Mas as cores não vão interferir tanto. Tem até um tutorialzinho. Se você vende amarelo, todo mundo vai saber que você está no SPC. Você vende vermelho, todo mundo vai saber que você está encalhada. É só isso que interfere. O único efeito da roupa é esse. É você passar o recibo das pessoas de qual é a sua carência. Mas o que realmente funciona é você esvaziar todas as suas flechas e entregar o controle do seu 2025 a Deus. É você pegar o seu planner e dizer: Deus, eu planejei isso. Mas o que o Senhor planejou para mim?
O que você sonhou para mim, Deus? O meu convite para você é: entregue as suas flechas. Atire todas. E é engraçado porque Eliseu diz assim: ih, rapaz, foi eu não dizer exatamente uma regrinha para você, aí você se lascou. Você só atirou 3 flechas, né? Aí agora você só vai ganhar 3 vezes. Você vai ferir 3 vezes os sírios, mas você não vai ganhar essa guerra. Você vai ganhar uma batalha, mas não vai ganhar a guerra. Isso aconteceu. Ele feriu 3 vezes os sírios e ganhou aquela batalha. Mas isso está no capítulo 12 que a gente leu. Se a gente for olhar no capítulo 16, a Síria já está de novo levantada e expulsando todos os judeus que ocupavam, todos os hebreus que ocupavam um território que era de conflito entre eles. 3 capítulos depois, a Síria estava de novo de pé. Ele perdeu a oportunidade de derrotar um dos inimigos históricos mais poderosos de Israel, porque ele não confiou totalmente em Deus. O seu poder, seu muque, sua inteligência, seu currículo, ele pode te levar até um lugar. Ele pode te levar a vencer batalhas. Mas quem vence a guerra é a flecha do nosso Deus. Ele sim não conhece derrota. Ele sim é vitorioso em tudo que faz. O melhor planner, o melhor plano, o melhor propósito para 2025, sem dúvida nenhuma, é se esvaziar. E é engraçado porque acho que ontem ou anteontem eu fiz um vídeo no Instagram e respondi se crente pode ou não pode jogar na Mega da Virada. E o vídeo termina e eu não digo se pode ou se não pode. Porque na boa não existe resposta para isso. Eu vou te dar versículos bíblicos que vão falar sobre sorte, que vão falar sobre sorteio, vão falar sobre amor ao dinheiro. Mas essa resposta é sua. A Bíblia não vai te dar resposta, não vai te dar regras. A Bíblia não é um livro de regras. A Bíblia é um livro de caminhos. A Bíblia não vai te dar o tempo todo respostas, ela vai te dar caminhos para que você dê respostas, para que você pense, para que você amadureça. Chega de ficar buscando pastores que lhe digam o que pode e o que não pode. Comece a amadurecer. Comece a buscar de Deus consciência, maturidade, natureza, ao invés de buscar tutoriais para saber se você pode, regras. Quando a gente busca uma regra, eu só quero saber o que eu preciso fazer para receber de Deus o favor sem que Ele possa me dizer não. Afinal, eu cumpri a regra. É uma maneira de estar no controle. Sempre é isso. É poder dizer: Deus, eu cumpri a regra, agora eu exijo. Eu quero a vitória sobre os sírios. Eu quero a vitória no concurso. Eu quero promoção, eu quero aprovação, eu quero a pessoa amada, eu quero casamento, eu quero um filho. Sei que você tem 1 milhão de planos, mas não é controlando a Deus que você vai conseguir. Deus está solto. Deus não se doma. Deus não se enjaula. E Deus não se engana. Não acha que você pode tapear a Deus com uma oração bem feita. Vejam, Jeoás não precisou falar nada. Eliseu já sabia o que ele queria. Tem um Deus que conhece a sua oração antes que a palavra te salte a boca. Antes de você vir aqui, Ele já estava aqui te esperando. Antes de você sair da sua casa, Ele sabe do que você precisa. Ele conhece a sua necessidade, Ele sabe os seus sonhos. Ele contou os fios da sua cabeça. Ele conhece as suas lágrimas. Ele tem acompanhado suas vagueações. Ele juntou todos os choros que você teve em 2024, colocou todos num odre, é o que diz o salmista. Tem um frasquinho lá com todas as suas lágrimas, e Deus conhece a motivação de cada uma delas. Deus sabe dos seus sonhos, Deus sabe das suas perdas, das suas angústias. Deus sabe dos fracassos que você acumulou ao longo do ano. Deus sabe dos desejos que você quer entregar para 2025 e quer realizar. Gente, Deus sabe, Ele não está contra você. Da última vez que eu preguei aqui, eu falei isso. Deus quer muito
te abençoar. Mas em primeiro lugar, Ele quer lhe tratar. Deus é muito bom em resolver problemas, mas Ele é melhor ainda em resolver pessoas. Deus é um solucionador de corações, de almas. Você ainda vai ficar retendo flecha, confiando no seu braço, na sua inteligência, achando que tudo depende de você? É uma escolha, mas isso vai lhe garantir batalhas. Se esvazie, entregue tudo a Ele. Isso sim vai garantir um 2025 que com certeza vai ser o melhor ano de toda a sua vida. Fique de pé. No último domingo do ano, o que eu desejo para você é um esvaziamento completo. Que você entregue o controle. Sabe aquela família cheia de filhos? Tem todo mundo lá. Aí tem uma TV só. Quem é a pessoa mais poderosa da casa? Quem tem o controle. Quem escolhe o que todo mundo vai assistir. Esse é o cara mais poderoso. Ter o controle. Na empresa onde você trabalha, a guerra dos sócios é para ter o quê? Para ter o controle. Quem tem 50 mais 1 tem o controle. Casamento muitas vezes dá errado por quê? Porque é uma guerra pelo controle. A guerra pelo controle está te matando. Está colocando um peso em seus ombros que você não tem condição de carregar. Está te deixando depressivo, porque você tem medo da manhã. Porque no fundo você olha para a quantidade de dificuldade que tem, de barreiras que tem, e olha para você. E você sabe, você não vai dar conta. E aí como é que você quer solucionar isso? Eu não consigo carregar tudo sozinho, então eu vou passar uma partezinha para Deus. Ou então, ao invés de pegar o fardo inteiro e entregar na mão de Deus, não, vai dizer: Deus, injeta uma Durateston aqui no meu braço para eu carregar tudo, para eu conseguir carregar mais. A gente espera que Deus seja um anabolizante para aumentar as nossas forças e a gente carrega ainda mais. E aí no fim o mérito também vai ser seu. Você vai ter uma história para contar, um testemunho do que você conquistou, do que você prosperou. Se você quiser abrir mão de ser o protagonista e testemunhar aquilo que Deus fez e não o que você alcançou, entregando todo o fardo na mão dele, o peso que você não tem condição de carregar, o medo que você já não tem condição de suportar, o medo de amanhã, o medo do futuro, o medo de 2025. Como que você vai conseguir pagar a escola desse menino? Sei lá. Deus não sabe. As minhas flechas estão na mão dele. Como é que você vai dar conta de tudo o que te espera no próximo ano? Eu não sei, mas eu confio em quem sabe. As minhas flechas estão na mão dele. Eu atirei todas. Tudo agora depende dele. Eu não retive nada. As minhas armas, a minha arma é confiar no meu general. A minha arma é saber que não sou eu que vou lutar, ele lutará por mim. A minha arma principada, mas eu irei contra ele, em nome do Senhor dos Exércitos. Entregue sua vida, seus planos, suas flechas, todos a ele. Meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Eu sonho pela vida do Senhor, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti.
ti, Jesus. Deixa aos E o pés da que cruz. o mundo dá, Entregue. eu deixo aos pés da Deposite. cruz. Se livre desse Vou fardo. conhecer a ti. Deixa Deus levar, deixa Deus Ao controlar. teu nome dá louvor. Entrega 2025 nas mãos de Jesus Cristo. Ele Ele pode levar o que você não pode. Tua dor. Diga, eu entrego. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Pai, a nossa oração não é bonita, ela não é ensaiada. Ela não tem as melhores expressões. A nossa oração hoje é uma conversa. A gente não aprendeu. Uma religiosidade sadia que nos torne amigos do Senhor. Muitos de nós somos educados aqui aprendendo rituais. Fazer para receber. E às vezes a gente, sem perceber, transformou Deus num ídolo. Transformou um Deus muito parecido com outros deuses que a gente já conheceu e que a gente já ouviu falar. O Deus que a gente faz um trabalho e recebe algo em troca. Um Deus de barganha. E hoje, eu já descobri que o Senhor não é esse Deus. Não é assim que funciona com meu filho. Meu filho não precisa me impressionar para ganhar coisas. Por que às vezes eu acho que eu sou um pai melhor do que Deus é meu pai? Deus, às vezes parece que a gente sabe que Deus é pai, mas a gente não sabe que a gente é filho. A gente continua raciocinando igual empregado, que precisa fazer por merecer, e que se não trabalhar direito não ganha salário, vai ser demitido. A gente vive com esse medo da demissão. Deus, isso cansa. Essa mentalidade de escravo cansa. Olhe para os seus filhos, olhe como eles estão cansados, olhe como a gente está cansado. Que o Senhor renove nossas forças agora, renovando também a nossa mentalidade em nome de Jesus. Que a gente aprenda a entregar, a confiar. Deus, meu filho não está lá agora preocupado se a mãe vai ter feijão para ele comer. Nenhum dos meus filhos vai perder o sono nessa noite pelo medo de não ter almoço amanhã. Nenhum dos meus filhos, porque eles confiam no pai deles. Que o Senhor abençoe a sua igreja hoje com um sono tranquilizador. O sono de quem confia no Pai. O sono de quem entregou tudo nas mãos do Pai e que sabe que Ele tudo proverá. Essa é a única oração que eu tenho para fazer. E que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho, a comunhão do Espírito Santo possam povoar todo o final de 2024 e sejam a marca registrada do nosso ano de 2025, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente final de 2024.